Fala, gente! E o Sport perdeu mais uma no Brasileirão. 2-0 para o Ceará, em 2 jogos sob o comando do Antônio Oliveira, 2 derrotas, 6 gols sofridos, 4 contra o Cruzeiro, 2 agora contra o Ceará. E a resposta para essa pergunta, o Sport piorou? Objetivamente sim, né? Mas a gente precisa tratar os detalhes dessa piora técnica de desempenho do Sport no Campeonato Brasileiro. 2-0. A gente vai falar sobre isso agora. Antes eu quero pedir para que você se inscreva no canal, para que você deixe o seu like, é importante demais a sua inscrição, o seu like e também você ativar o sininho para receber a notificação sempre que pintar um conteúdo novo. Comenta e compartilha para geral, para toda a sua galera aqui, os nossos conteúdos. E acompanha também os episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Tem muita história bacana para você à sua disposição. A mais recente é com a jornalista Kaline Bradley, que é apresentadora do Show de Bola da TV Jornal. Ela bateu um papo muito legal com a gente. Acompanha lá, confere. Bom, vamos lá, né? A expectativa aí do torcedor do esporte de que o time melhorasse na partida contra o Ceará. O técnico Antônio Oliveira fez mais uma vez mudanças na equipe, mudou peças, mudou o esquema tático e não funcionou. De novo, o Sport saiu de campo derrotado. 4-0 contra o Cruzeiro no primeiro jogo do Antônio Oliveira, num jogo em que parecia que o Antônio Oliveira não conhecia ninguém, à exceção, acho que o Matheus Alexandre, né, que jogou o primeiro tempo e foi dispensado depois, foi substituído no intervalo do jogo contra o Cruzeiro e começou a semana sendo dispensado, colocado à disposição do mercado. E o Igor Cariús também, que teve uma passagem com o Antônio Oliveira lá pelo time do Cuiabá. Mas parecia que ele não conhecia mesmo o time. E aí fez algumas alterações para o jogo contra o Ceará, começou com 3 zagueiros e a primeira decisão dele foi tirar os 2 portugueses do time titular. O João Silva, o zagueiro, e o Sérgio Oliveira no meio de campo. O João Silva não saiu do banco de reservas. O Sérgio Oliveira ainda foi acionado, voltou no segundo tempo no lugar do Rivera. O colombiano fez outro jogo muito fraco no Campeonato Brasileiro. Bom, mudanças feitas, Lucas Cunha, para surpresa de muitos, e Antônio Carlos, para surpresa de muitos, apareceram como titulares ao lado do Chico, né, formando ali o trio de zagueiros do esporte para esta partida contra o Ceará. E por que não o João Silva? E por que não o Rafael Thierry? Rafael Thierry estava com o time, estava relacionado, estava no banco de reservas. Será que ele foi apenas para dar moral para o grupo? Pelo seu espírito de liderança, já que ele é capitão do time? Bom, se está lá, se está no banco, se está à disposição, tem que jogar. Não está pronto para 90 minutos? Bota o cara no segundo tempo, numa parte do jogo, até para ele voltar a se readaptar, se ambientar com o jogo, porque ele está alguns meses afastado, passou por cirurgia, e aí esse afastamento, claro que o cara perde, né? Ritmo de jogo, aquele contato com a bola, a disputa mesmo, né? Um jogo valendo, um jogo oficial. Nem isso o Antônio Oliveira fez. Preferiu deixá-lo no banco de reservas durante toda a partida. Não deu certo. Simples assim. O Sport piorou? Sim, porque o esquema não funcionou. O primeiro gol do Ceará foi de uma cobrança de lateral, saiu de uma cobrança de lateral. O Chico faz o corte de cabeça para a entrada da grande área. O Zé Lucas, que estava marcando o Mugni, se afasta um pouco, depois quando tenta voltar não consegue. Aí o Mugni bate firme para o gol, faz 1-0, com 8 minutos de jogo. O Sport até conseguiu criar algumas oportunidades. O Barleta, Christian Barleta, foi o melhor jogador do Sport. Conseguiu pelo menos finalizar no gol, algumas finalizações interessantes que deram trabalho para o goleiro Fernando Miguel, mas não foi o suficiente para furar o bloqueio, a retranca, o gol do time do Ceará. E olha, um detalhe sobre o Ceará, né, que está fazendo uma boa campanha, está nas primeiras posições do campeonato no Brasileirão, e pelo que jogou contra o Sport, eu vou te contar, viu? Se ele pega um time um pouquinho melhor, ele tinha se dado mal nesse jogo no Castelão, porque o Ceará, depois que fez o gol, logo no comecinho, recuou, jogou defensivamente, apenas tentando explorar o contra-ataque. A gente estava ouvindo aí as transmissões, os repórteres informavam que a todo instante o Léo Condé pedia para o time subir, avança, não fica recuado. O time não estava atendendo o Léo Condé, não. O time estava recuado ali, mas é um time com mais consistência, com mais confiança. Confiança é uma coisa que não existe nesse time do Sport hoje.
Claro que muita coisa pode mudar, mas hoje é um time sem confiança, é um time sem futebol, é um time que, infelizmente para o torcedor do esporte, um time que está fadado ao rebaixamento. Pode mudar, claro, porque ainda tem 29 rodadas, não mais 30 rodadas, como tinha antes desse jogo contra o Ceará. Mas tem 29 ou 30 rodadas para todo mundo que está no Brasileirão. Todo mundo está esperando também a janela para se reforçar, ou quase todo mundo, né? Talvez o Flamengo e o Palmeiras não estejam pensando em reforços aí para a sequência da temporada, mas Sport, Santos, Juventude, Grêmio, São Paulo, todo mundo estava pensando em se reforçar para melhorar a sua situação dentro da temporada, dentro do Campeonato Brasileiro. Então o esporte não é só o esporte que vai esperar, vou esperar abrir a janela para trazer os reforços e aí sim fazer um campeonato diferente, sair dessa situação. Não, está todo mundo envolvido, está todo mundo querendo isso também. Mesmo quem não está na zona de rebaixamento, mesmo quem não está na lanterna, como é o caso do Sport Clube do Recife. Está todo mundo querendo se reforçar. Então, a cada rodada, a cada jogo, vai ficando mais difícil a situação do esporte. Hoje, esse time do esporte está proporcionando a alegria dos times adversários, das torcidas adversárias e a tristeza do torcedor rubro-negro com essa volta à primeira divisão, né? Depois de 3 anos ralando, batendo na trave na Série B, o time consegue o acesso e aí começa desse jeito, inesperado, pelo menos assim entendo, imagino que esteja o torcedor do esporte, que não esperava que fosse assim, né? Esse sofrimento todo. Uma semana conturbada, uma semana onde dirigente foi demitido, o profissional, porque o amador, o abnegado, o que é do clube associativo permanece. Mas o profissional, que acredito que nem era o cara que contratava rigorosamente, né? Isso passava por uma avaliação também dos outros diretores, do próprio presidente, mas foi servido como uma cabeça na bandeja, né? Serviram lá o nome do diretor, demitindo o diretor André Figueiredo. E aí estão falando em contratar profissionais para a função, para extinguir o cargo de vice-presidente. Bom, ninguém sabe se isso vai realmente acontecer nessa gestão. O presidente disse que sim, que isso era um planejamento já desde o final do ano passado, como era o planejamento de ter o Pepa na temporada 2025, que acabou sendo interrompido, como era um planejamento de acompanhar de perto os treinamentos, o dia a dia, e aí fazer uma avaliação de que era ótimo, era excelente com o Pepa e uma semana depois demitir o técnico português, trazer outro técnico português que até agora não correspondeu. 2 jogos, é muito pouco tempo de trabalho também do Antônio Oliveira, mas o que ele fez até agora é de assombrar o torcedor rubro-negro, né? Com essas atitudes, com essas mudanças. João Silva e Sérgio Oliveira, por exemplo, os compatriotas do Antônio Oliveira, foram sacados do time titular no jogo de hoje, desse jogo contra o Ceará. O Sérgio Oliveira ainda entrou no segundo tempo, mas o João Silva não saiu do banco de reservas, ficou na reserva para Lucas Cunha e para Antônio Carlos, que não jogavam já há algum tempo e que não entraram, não caíram nas graças do torcedor rubro-negro. Não é por nada não, é porque está faltando mesmo futebol por parte deles. Os laterais foram relativamente bem, regulares, vamos dizer assim, Hereda e na esquerda Igor Cariús no primeiro tempo, saiu machucado e o Dalbert na segunda etapa. Rivera foi muito mal de novo, foi substituído no intervalo pelo Sérgio Oliveira. Zé Lucas fez uma partida muito fraca, mas é um jogador muito bom. É um jogador que, se é para perder, se é para usar jogadores que são de fora, que não são do clube, que não são ativos, importantes, é melhor manter o Zé Lucas, mesmo que ele vá oscilar, porque é absolutamente natural, um jovem apenas de 17 anos de idade. Daí para frente, o Lucas Lima tentou ainda algumas jogadas, estava voltando de suspensão, mas está na mesma rotação do time. Muito mal também o Lucas Lima. Barleta, como falei há pouco, né, foi o principal jogador da equipe, com boas finalizações, dando trabalho, acabou substituído também ainda durante o segundo tempo. Entraram o Tite Ortiz, que há algum tempo não jogava, entrou o Romarinho, mas nada que possa se aproveitar. E Carlos Alberto, de novo, foi titular. Eu acho que o Antônio pensou assim, não, vamos jogar com ele agora pelo meio, porque não tinham paciência, machucado mais uma vez, o Pablo também ficou fora, também machucado, e aí vamos tentar o Carlos Alberto como atacante, como referência. Não funcionou de novo. Será que ele vai jogar no próximo confronto contra o Inter, semana que vem? Muito provavelmente sim, né? Vamos esperar.
decisões aí da direção e do comando técnico do esporte. E é isso, gente. Próximo jogo é contra o Inter. Depois da partida, o Lucas Lima disse que era o jogo da vida, que será o jogo da vida do esporte. E assim como fez o Antônio Oliveira depois da partida contra o Cruzeiro, pediu o apoio da torcida rubro-negra. É isso. Vamos aguardar e acompanhar aí os desdobramentos, a repercussão nessa semana agora que antecede o jogo contra o Internacional. O esporte segue na lanterna e o Ceará, até como eu falei, surpreendentemente está entre os mais bem classificados, está brigando na parte de cima, porque o futebol que mostrou o Ceará nesta partida contra o esporte, mas é futebol, foi um time eficiente, um time que conseguiu mais uma vitória, jogando em casa, é muito forte dentro do Castelão, mesmo sofrendo, como sofreu hoje nessa partida contra o esporte. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua atenção, um forte abraço, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição, deixe o seu joinha, o seu like, confirma que você gostou, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo e acompanha lá os episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Um forte abraço e até a próxima.